Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 27. João 4, 27. Nós vamos ler até o versículo 42. Você já conhece o contexto, que bom. Se não, vou tentar explicar um pouquinho para você depois. E a irmã Silvanete falou sobre o que nós falamos na quarta-feira. E apesar de que meu coração gostaria de falar até outra coisa, mas eu sinto que a palavra que eu tenho compartilhar com vocês nessa noite também tem a ver com aquilo. Então eu vou falar mais um pouquinho, né? Então, se você não veio na quarta-feira, com certeza você vai ouvir alguma coisa hoje, amém? Mas eu tenho certeza que se você ama Jesus, se você está aqui numa expectativa de receber algo de Deus, o Espírito de Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra, amém? Abriram aí? João 4, 27, vamos lá. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, vovô, é bom, né? Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu gostaria que vocês repetissem comigo esse versículo. Será que você poderia dizer a mesma coisa? Diga comigo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Muito bem, versículo 35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. E assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem mais um versículo que eu quero que você repita comigo, e eu gosto dele como está na atualizada, né? Diz assim: levantai os vossos olhos e vede os campos. Então eu vou dizer para você, você vai repetir: levantem os seus olhos e olhem para os campos, pois já branquejam
para a colheita. Aleluia. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para falar conosco? Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta hora, a ter um coração sensível para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Repreende qualquer ladrão da palavra, qualquer coisa que queira roubar a Tua palavra do nosso coração. E vem pelo Teu Santo Espírito, Pai, inspirar a palavra para que cada coração possa receber aquilo que Tu queres dar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, queridos. Eu não sei se você sabe o contexto, mas eu vou falar para vocês. Primeiro começa com essa parte aqui do final, quando eles dizem: nós agora ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Isso é um milagre extraordinário. O texto não fala de nenhum milagre que Jesus fez nesta cidade, à beira do poço, né? onde o poço de Jacó, que Jacó tinha cavado. Jesus não realizou milagre ali, ou pelo menos se realizou, a Bíblia não diz. Mas isso já é um grande milagre, porque os samaritanos, como você vê no contexto anterior, os samaritanos e os judeus viviam em pé de guerra, eles eram inimigos. Os judeus tinham destruído, 48 anos antes de Jesus, os judeus tinham destruído o templo dos samaritanos lá em Gerizim, tá? Então eles tinham um ódio uns pelos outros, eles tinham uma rejeição. Os judeus não aceitavam os samaritanos porque os samaritanos eram uma mistura daqueles judeus que tinham ido para a Síria, que tinham voltado, né, do cativeiro alguns, e os povos que tinham sido colocados pelos assírios na época em que o primeiro reino, o reino do norte, tinha sido levado. Então eles colocavam outros povos na terra e levavam o povo da terra para que assim tirassem os vínculos do povo. Era uma maneira como os assírios e os babilônios depois também trabalhavam com os povos conquistados. Eles transportavam os povos para outros lugares para, com o passar do tempo, desvincular das tradições e tudo mais, e assim dominar com mais facilidade os povos. Então eles tinham trazido povos estranhos para lá, e eles cresceram lá, se multiplicaram, se misturaram com israelitas que ficaram na terra, e ficou um misto de gente. E os judeus puros que voltaram da Babilônia, depois do cativeiro na Babilônia, lá do Reino do Sul, eles odiavam ou não aceitavam aqueles judeus que não eram judeus, que era uma mistura de povos. Enfim, se você ler o Velho Testamento, você vai ver essa dificuldade que havia entre os judeus e os samaritanos. Inclusive, quando Jesus fala do bom samaritano, né, que amou aquele homem que estava caído no caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, e quanto o sacerdote e o levita não fizeram nada, Jesus está dando uma bofetada na cara daqueles tradicionais religiosos, né, quando ele está falando isso, porque para eles era odiável pensar que um samaritano tinha demonstrado algo que eles deveriam demonstrar e não tinham feito, né? Enfim, então o fato é que os samaritanos e os judeus não se davam, e esta vila de samaritanos, ela tinha acolhido Jesus, e não somente acolhido Jesus, eles tinham chegado à conclusão de que Jesus era o Messias, e provavelmente, embora nós não podemos provar isso aqui foi uma pré-evangelização, porque vocês lembram que depois, quem lê Atos, vai saber que Filipe, o evangelista, um dos diáconos, veio para Samaria e começou a pregar o evangelho, e houve uma recepção da palavra e um grande avivamento. Então, provavelmente, a partir dessa visita de Jesus ali, muita coisa ficou preparada para quando o evangelho começou a ser pregado ali, porque eles tinham conhecido Jesus, tá certo? Então, primeira explicação é essa, né? Segunda explicação, vocês sabem que os judeus mais tradicionais, os rabinos, eles não ensinavam mulheres e eles não conversavam com as mulheres. E as mulheres eram praticamente consideradas de, vamos dizer assim, categoria ou de uma classe inferior, tá? De modo que quando Jesus estava conversando com essa mulher na beira do poço, os discípulos tinham ido para a cidade. Para que cidade? Para esta cidade, tá?
que os samaritanos depois acolheram Jesus. Se você quiser ver direitinho, né, para você entender, vamos no início do capítulo e você vai entender rapidamente isso, tá? Era-lhe necessário passar por Samaria, capítulo 4, versículo 4. Eu estou lendo aqui, só vou ler um pouquinho para você entender. E assim chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ou seja, essas terras pertenciam a José na distribuição das terras que Jacó tinha feito, tá? Quando Jacó tinha dado terra para José especificamente nesse lugar. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, tá? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar comida. O que é que os discípulos tinham que fazer na cidade, irmãos? Comprar comida. Interessante, né? Eles eram judeus, mas eles estavam em terras de samaritano, e eles entraram na cidade de samaritano porque estavam com fome e tinham que comer. Então eles foram comprar comida naquela cidade, tá certo? Mas eles gostavam dos samaritanos? Oi? Não. Os próprios discípulos de Jesus, influenciados pelo ambiente, como eu falei para vocês aqui na quarta-feira, né? Existe muitas vezes um ambiente que a gente não percebe, mas influenciado pela mentalidade do seu próprio povo, eles não tinham nenhum interesse no benefício dos samaritanos. Então é importante você entender isso. Mas eles foram lá por causa da sua necessidade. Eles foram comprar comida. Enquanto isso, essa mulher tinha vindo naquele maior calor do dia, ao meio-dia, ali no poço. Alguns comentaristas dizem que provavelmente ela fez isso porque ela era uma mulher que não era muito bem vista, digamos assim, na sociedade lá, e ela tinha vindo num horário que outras poucas pessoas vinham buscar água. Se isso é verdade ou não, eu não posso precisar porque não está na Bíblia. O fato é que a mulher foi, depois que conversou com Jesus, foi correndo para a cidade. Nisso os discípulos estavam chegando. Ela deixou a água que ela tinha ido buscar no poço, disse que deixou seu cântaro junto ao poço, ela nem levou a água, ela ficou tão entusiasmada, ela ficou tão impactada com a palavra de Jesus, com a revelação que Jesus teve, com o que Jesus disse. Quando Jesus disse para ela, quando ela disse, quando o Messias que foi prometido vier, ele vai nos explicar todas essas coisas. E Jesus disse: este que fala com você é o Messias, eu o sou. E essa mulher ficou tão impactada que ela correu para a cidade. Para fazer o que, gente? Para beber água? Não. Eu fico impressionado com o fato que ela foi até lá buscar água. E ela volta para a cidade sem a água, mas com a água viva que Jesus tinha falado. Amém? Você que conhece o texto e você que não conhece, eu convido você a ler todo o capítulo para você entender um pouquinho mais o que eu estou falando aqui e o que Deus quer falar com você através desse texto. Enfim, você pode ler o texto aqui em que Jesus chega e pede água para uma samaritana e ela pergunta para Jesus, eu vou resumir aqui rapidamente, né? Como que você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus, a graça de Deus, na realidade, e quem é que está pedindo para você a água, você pediria para ele, ou você me pediria, e ele lhe daria água viva. Ela falou: mas o senhor parece que está maluco, né? Não falou isso não, mas o senhor acabou de me pedir água, que o senhor não tem, né, com que tirar a água. E agora o senhor está dizendo que o senhor pode me dar água, como é que o senhor faria isso? E Jesus disse: quem beber da água, desta água, desse poço, vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia! Será, irmão? Será que nós tivemos essa experiência com Jesus? Será que nosso coração está saciado desse jeito? E ela falou: mas por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Porque para eles, os samaritanos, assim como os judeus, né, Jacó era o pai de toda a nação. E ela falou: tu és maior que o pai Jacó, que nos deu o poço, e ele bebeu, e toda a sua família, e nos deu até hoje, nós temos esse poço aqui. E Jesus disse que
Se ela soubesse quem estava pedindo, né? Aliás, Jesus disse: você sabe que se você beber dessa água, né? Quero te dizer, você vai ter sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. E ela disse: então me dê dessa água, Senhor, porque eu não tenho que vir aqui toda a vida buscar água nesse poço. E Jesus disse: vai, chama teu marido e vem para cá. E ela então naquele momento se esquivou, e ela disse: eu não tenho marido. E Jesus, por uma palavra de conhecimento, andando no Espírito, não porque ele fosse Deus e tivesse onisciência, porque Jesus era Deus e Deus é onisciente, mas ele renunciou a tudo isso para estar conosco, mas ele dependeu inteiramente do Espírito Santo. Então, por revelação do Espírito, Jesus disse: você realmente falou a verdade, você já teve 5 maridos, e este que você está agora vivendo com ele não é seu marido, você está vivendo inclusive ilicitamente com esse homem. Quando ela ouviu isso, ela falou: Senhor, o senhor é um profeta. E aí ela derrama uma dúvida no coração dela. Ela falou: vocês judeus adoram em Jerusalém e nós adoramos aqui no Monte Gerizim, né? Então, Senhor, né? Quem que está certo afinal, né? E Jesus disse: mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas, ele falou, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, e eles tinham a lei de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tudo isso se aplica a você e a mim. Amém? Mas agora ela fica então, e ela diz isso: Senhor, eu sei que um dia vai chegar o Messias, que foi prometido, e quando ele vier vai nos explicar tudo. E foi então que Jesus disse: eu sou esse que fala com você. Bom, finalizando, chegou justamente nesse momento, os discípulos estavam vindo da cidade. Então vocês devem considerar que, só pelo tempo da conversa, a cidade não era tão perto, certo? Então você tinha uma distância considerável. Em volta daquela área do poço havia o quê? Plantio de trigo. Estão entendendo? E aquele plantio estava em volta deles. E quanto tempo faltava para a colheita? 4 meses. Então o trigo estava mais ou menos como? Estava amarelinho, branco ou verdinho? Vocês que moram aqui na região, 4 meses antes da colheita? Oi? Ainda estava verde, não é? Agora, eu quero que vocês entendam então por que Jesus fala o que ele fala. Quando os discípulos chegam e veem que Jesus está conversando com uma mulher, eles estranham muito aquilo, porque não era comum, mesmo para Jesus, ainda mais uma mulher samaritana. Mas os discípulos tinham muito respeito nesse aspecto e não quiseram perguntar para Jesus o que ele estava conversando com aquela mulher. Mas Jesus ficou parado lá, olhando. O que vocês acham que Jesus estava olhando? Por que vocês acham que Jesus não quis comer? Eu queria que você tentasse entender a situação. Enquanto isso, a mulher deixou o cântaro junto ao poço e foi à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Verso 30, o que eles fizeram? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Qual o versículo que eu quero destacar para vocês agora? Quero destacar este versículo em que Jesus diz: abram, verso 35, eu lhes digo, abram os seus olhos. E eu quero usar a outra tradução, porque no original não é abrir os olhos, é uma forma como os tradutores colocaram aqui, mas no original é levantar os olhos.
Sabe o que é levantar os olhos? Quando você precisa levantar os olhos, irmãos? Quando? Quando você está olhando para baixo. Quando você precisa abrir os olhos, melhor dizendo então? Quando você está olhando, aliás, quando você não está olhando, quando você está com os olhos fechados, não é isso? E eu quero que você receba essa palavra agora para você. Levante os seus olhos e veja os campos. Levante os seus olhos e veja o quê? Os campos. Eu queria que você entendesse o que está acontecendo e por isso eu vou explicar aqui. Jesus tinha acabado de falar com aquela mulher, ela foi para a cidade. Os discípulos voltaram com a comida deles. E ali eles estavam lá, de repente pegaram lá um carneiro, uma coisa, e estão agora repartindo a comida. E ele começa a se preocupar com Jesus. Senhor, coma alguma coisa, Mestre, come alguma coisa. Mas Jesus disse, não, eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conhecem. O que me alimenta? O que alimenta a minha alma é diferente do que alimenta vocês. Agora eu queria que vocês pensassem, tenta imaginar comigo. Aqueles discípulos foram para Sicar, eles entraram na cidade, eles foram para o mercado, vamos dizer assim, naquele tempo as coisas eram todas assim, no meio da rua, Eles foram para aquela feira que tinha na cidade, onde as pessoas vendiam as suas mercadorias, onde as pessoas vendiam as coisas, e eles foram procurar alimento. Eles perguntaram, eles pagaram, eles perguntaram quanto era, eles devem ter pechinchado, eles fizeram seus negócios. Mas eu pergunto a você, será que eles falaram alguma coisa a respeito daquele com quem eles estavam? Será que eles falaram alguma coisa sobre o seu mestre, que eles já conheciam e que eles sabiam que realizava milagres e fazia maravilhas? Por que vocês acham que não falaram nada? Será que eles não criam em Jesus? De certa forma sim, de certa forma não, porque eles não entendiam tudo ainda que Jesus queria lhes mostrar. Mas uma coisa é certa, eles estavam preocupados com o seu próprio ventre, com a sua própria barriga, com a sua própria alimentação e consigo mesmos. Eles, como eu disse para vocês, não estavam nem aí se aqueles samaritanos viveriam ou morreriam, se eles se perderiam ou não se perderiam. Aliás, eles lá no fundo, achavam bom mesmo que eles se perdessem. Mas Jesus tinha uma outra comida para comer. E quando Jesus levanta os olhos, eu queria que você tentasse imaginar, talvez num lugar onde Jesus se coloca assim, e ele diz, vocês não dizem que tem 4 meses para a colheita? Mas eu digo a vocês, olhe para cá, levanta os seus olhos e veja os campos, pois eles já estão ficando brancos para a ceifa. E aí eu queria que vocês imaginassem, porque naquele tempo, é bom você saber, poucas pessoas, desde os tempos de José, por exemplo, lembra quando Jacó fez uma túnica colorida para José? Aquilo era uma roupa especial. Os judeus pouco usavam roupas coloridas, só quando eles iam em festas ou coisa assim. Normalmente as roupas eram de linho grosseiro e eram usadas no dia a dia, e isto era mais ou menos uma cor de um algodão cru. Então era mais ou menos como fica o trigo na época da colheita. E eles usavam, era normal usar, desde aquele tempo até hoje se usa lá no Oriente Médio, não tinham chapéus, Então eles usavam o quê? Eles usavam aqueles panos amarrados na cabeça, que eram os turbantes. Eu fico imaginando, e queria que você imaginasse, quando Jesus está olhando aquele monte de homens que estão vindo, com aqueles turbantes voando no vento, e eles estão vindo de longe, lá da cidade, E por que eles estão vindo? Por causa da palavra de alguém que de repente teve uma visão diferente das coisas. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, resumindo o que eu quero que você guarde no seu coração. Deus tem um propósito. E nós muitas vezes não percebemos o propósito. Por que a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria? Sabe que os judeus se desviavam de Samaria quando eles iam para a Galileia? Porque na Galileia
ali tinha muitos judeus mesmo. Então eles faziam o quê? Eles desviavam-se de Samaria, passavam o Rio Jordão, iam pela Pérea, desciam até chegar nas imediações de Jericó e atravessavam de novo o Jordão e vinham. Eles normalmente não passavam por Samaria, não era um caminho comum dos judeus, mas aqui diz que era necessário passar por Samaria. Se você olhar o mapa, você vai pensar que é necessário, porque tinha que passar. Samaria ficava no meio, entre a Galileia e a Judéia, tá? Mas para um judeu não era necessário, ele fazia a volta, ele passava por fora de Samaria. Mas aqui diz que Jesus considerou necessário. Deus tinha um propósito, mas os discípulos não entendiam o propósito de Jesus. E o que Jesus quer dizer com essa questão de levantar os olhos? Quer dizer que Deus tem uma visão a respeito do que Ele quer fazer, Deus tem uma visão a respeito das vidas que precisam dEle, e nós temos que obedecer a Deus levantando os nossos olhos, abrindo os nossos olhos para ter a visão que Deus tem. Ele quer compartilhar essa visão conosco, mas para isso nós precisamos tirar a visão da nossa própria barriga. E o que é a nossa própria barriga? São as nossas próprias necessidades, são os nossos próprios interesses, são os nossos próprios desejos, que muitas vezes, amados, estão acima de qualquer coisa na nossa vida e muitas vezes acima de Jesus. E nós queremos que Jesus apenas sirva para satisfazer estas necessidades e desejos da gente. Esse é o cristianismo típico do nosso tempo. Um cristianismo em que Deus é procurado porque eles entendem como se Deus fosse um servo, né? Ou um mercado onde eu posso pegar a minha mercadoria e ainda mais que tem um anúncio que é de graça. Não entende que Deus, na verdade, nos chamou, é de graça a nossa salvação, mas para que nós possamos andar com Ele e ver o que Ele vê e fazer o que Ele quer fazer. Amém? Agora você imagina, eles passando ali pela feira e tudo, nada falaram de Jesus, mas aquela mulher não, ela deixou o seu cântaro, ela deixou a água que era tão importante para ela, e agora correu para a cidade, para falar da experiência que ela tinha tido. E aqueles homens então estão vindo, e Jesus está vendo aqueles homens vindo, e quando ele anuncia isso para os seus discípulos, eu tenho certeza que quando os discípulos ergueram os olhos, eles então puderam ver aquela turba de homens com os seus turbantes brancos vindo, né? E Jesus disse: olha, os campos já estão brancos para a ceifa. E eu quero então trazer para você o seguinte: você tem a responsabilidade de levantar os seus olhos, de desejar enxergar o que Jesus enxerga, de ter a visão que Deus tem. E especificamente, voltando a falar sobre aquilo, eu acredito que você, e quero fazer esse desafio, nessa semana nós conversamos com os pastores, depois conversei com o pastor Silvio também, né, me falou, né, e eu pude entender, né, que muitas vezes talvez a igreja pensou que aquilo ali era alguma coisa do capricho dele ou da vontade dele. Mas eu tenho certeza, amados, que essa revelação vai acontecendo aos poucos, e eu quero que vocês saibam o seguinte: Deus colocou para essa igreja um grande desafio, um ministério que esta igreja precisa abraçar, algo que ela precisa ver. E você, então quando você pense num centro comunitário, que pode e deve ser trabalhado por vocês aí nesse lugar, que pode ser uma extensão, vocês podem ter até colégio nesse lugar, sim, pode ter, vocês podem ter reforço escolar, vocês podem ter cursos de diversos tipos. Por exemplo, alguém aqui sabe corte e costura? De repente tem alguma irmã que é hábil nisso e poderá ser uma instrutora lá. De repente tem alguém aí que tem algum dom artesanal e poderá ser um instrutor naquele lugar. De repente você pode compartilhar algo e poderá ajudar de alguma forma a fazer alguma coisa ali naquele lugar. De repente você sabe simplesmente ensinar esporte ou futebol e você poderá fazer alguma coisa para servir desta forma. Gente, eu não posso dizer tudo o que pode ser feito, porque são muitas as opções. Falei com o pastor Aldrin, vocês já têm aqui algo que eu venho sonhando e desejando e orando para termos lá em Itagimirim. Porque eu acredito, amados, que a igreja precisa olhar para aquilo que Deus está olhando. E hoje, a maneira mais, digamos assim, de autoridade, de ter autoridade para pregar o evangelho, é a igreja
compartilhar ou servir a comunidade, de maneira que as necessidades da comunidade, de uma forma ou de outra, comecem a ser atendidas, e aí você vai ter corações abertos para falar de Jesus à medida que você ama. Amém? Olha, gente, eu quero que você pense, talvez você está nessa mesma situação hoje que aqueles discípulos estavam. Você está vivendo talvez uma situação indiferente. Eles estavam vivendo indiferentes. Eu vou usar essa expressão para você entender. Eles estavam indiferentes. Por quê? Porque eles tinham as coisas deles para se preocupar. E eles não tinham entendido o coração de Jesus. Quando Jesus diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não compreendem, e daí ele explica, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar ou concluir a sua obra. E eu queria que você pensasse assim, você precisa levantar os seus olhos daquilo que você está olhando, você precisa tirar a sua atenção das coisas em que você está focando a sua atenção na sua vida, e você perguntar, Deus, qual é a tua obra para nós como igreja, para mim como pessoa e para nós como igreja fazermos aqui nesse lugar? E eu tenho certeza que há uma obra que foi começada e que tem que ser concluída. Não estou me referindo à construção desse lugar, estou me referindo ao histórico dessa igreja. Essa igreja tem um propósito, Deus tem um propósito para ela foi estabelecida com um propósito, amém, querido? E esse propósito é um propósito de transformar a sua comunidade em volta. E você precisa enxergar dessa forma, eu também posso ser um instrumento. Foi aí quando aqueles homens chegaram e fizeram aquele montoado em volta de Jesus, que os discípulos provavelmente tiveram que interromper a sua refeição, não é? E aí ouvir Jesus falando com o povo para quem eles não tinham falado nada. Eu queria conclamar você a pedir ao Senhor, dizer, Senhor, eu quero... E talvez você não tenha a experiência da água viva. E talvez se você não tenha a experiência da água viva, talvez seja por isso que você também não tem nada para oferecer para ninguém. Se a sua vida está tão vazia que você precisa de uma transformação de Deus, Jesus tem a água viva para te dar. Amém? Mas se você tem alguma experiência com Jesus, você precisa levantar os seus olhos daquilo que está prendendo a sua atenção e olhar para o que Jesus está fazendo, porque você tem uma tarefa para fazer. Eu queria fazer um desafio aqui para você não esquecer, né? Porque de repente pode ser que ninguém fale nada, mas sabe, ideia não faz mal para ninguém. Inclusive, eu quero aqui finalizar com um texto de Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, que na Nova Versão Transformadora está escrito assim, olha, diz assim, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Olha bem o que o versículo diz, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas novas. Dos que estão aqui, quem são as pessoas que estão interessadas em motivar os outros? E quem são as pessoas que não estão interessadas em motivar os outros? A resposta é sua. Se você não está interessado em motivar os outros, você está igual aqueles discípulos, olhando só para a sua comida. Mas você precisa levantar os seus olhos e enxergar, e aí você vai estar interessado em motivar os outros. A quê? A prática do amor e das boas obras. E o verso seguinte diz, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se o escritor de Hebreus diz o dia está próximo naquele tempo, imagine hoje. Então, queridos, o texto está dizendo aqui, olha gente, a gente precisa criar maneiras, a gente precisa ter ideias, a gente precisa trabalhar, a gente precisa compartilhar formas de como nos ajudarmos, nos estimularmos, nos animarmos na prática do amor e das boas obras. E quando nós pensamos nesse trabalho ali na frente, que vocês devem ter, nesse centro comunitário que vocês vão desenvolver, você tem que ser o primeiro, né? Como a irmã falou, não só a dar oferta, mas a dar da sua vida, do seu suor, de tudo que você puder dar, para que você veja algo acontecendo ali e a partir daí o nome do Senhor Jesus seja glorificado e a partir desse trabalho a igreja possa reencontrar o seu rumo e o seu trabalho nesta cidade. Amém, queridos?
Posso ouvir amém? Então, o que eu quero desafiar você a fazer prático nessa semana? Você orar em primeiro lugar. E se você tiver assim alguma empolgação no seu coração pensando, sabe o que poderia acontecer ali? Pense em ideias do que poderia acontecer ali. E de repente você compartilhar com o pastor, mas não ser assim, pastor, o senhor pode fazer isso, mas dizer assim, pastor, eu acho que poderia ter isso, eu não consigo trabalhar com isso aí, mas eu sei como fazer, eu sei alguém que poderia. Ou eu posso ajudar, se o senhor precisar de uma pessoa para fazer isso, eu estarei disposto, ou eu estarei disposta. Ore e faz um compromisso. Seja voluntário e pense assim, eu posso fazer algo. E você pode mandar uma mensagem ou marcar um momento com o pastor Aldrin e dizer, pastor Aldrin, eu quero sonhar junto consigo. Eu quero sonhar junto com esse presbitério. Eu quero ver as coisas sendo transformadas nessa igreja. E eu quero ver este lugar ali sendo uma bênção para esta região toda aqui, para esta cidade. Amém? Você pode responder com amém mesmo? Amém. Vamos ficar em pé? Eu convido você a baixar sua cabeça agora, em oração. Eu convido você a pedir a Jesus para te dar visão. Amém? Pede a Jesus, Senhor, me dá visão. Talvez você está sem visão na sua vida. Por que você está sem visão? Seus olhos estão fechados, você está olhando para baixo, você está olhando para as coisas naturais. Pede ao Senhor Jesus, Senhor, abre os meus olhos, ajuda-me a levantar os meus olhos e a enxergar, Senhor, do alto, o que o Senhor vê. Eu quero sonhar os teus sonhos, Senhor. Eu quero trabalhar no teu trabalho, Senhor. Eu quero me empenhar naquilo que o Senhor quer que eu me empenhe. Você pode falar isso para Jesus? Essa oração é sua. Eu quero apenas orar para que o Senhor abençoe a sua vida. Amém? Meu Pai, enquanto o teu povo te pede, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos. Ajuda, Senhor, para que nós possamos ver com os teus olhos. Revela para nós, revela ao nosso coração a tua visão, Senhor, aquilo que o Senhor quer realizar. Que o nosso coração não seja endurecido como aqueles discípulos que andaram com o Senhor por tanto tempo, já andavam e não se importaram com as almas dos perdidos e não tinham, Senhor amado, nenhuma empolgação para compartilhar do Senhor, mas que o nosso coração seja como o daquela mulher que recebeu a palavra de vida de Jesus e saiu a anunciar. Que o nosso coração possa se empolgar com a visão, como Jesus, o teu filho, era empolgado com a visão dos campos brancos para a ceifa, e ele fez uma grande colheita naquela cidade. Foi ele que sacrificou sua vida por nós, que fez o trabalho árduo e difícil, e agora o Senhor nos chama a participar do que o Senhor já realizou, como ceifeiros, como aqueles que vão colher o fruto do teu penoso trabalho. Que nós possamos ter essa sensibilidade no nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Pai. Dá visão, renova, Pai, visão no coração do teu povo aqui nesse lugar, meu Pai. E que esta igreja, Senhor amado, possa construir a história que o Senhor, desde o princípio, planejou para ela. Que nós possamos, Senhor, como Jesus, ter esta fome no nosso coração, de ver a Tua vontade acontecendo, de ver a Tua obra neste lugar sendo concluída. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Um grande abraço. Muito obrigado.